Olá, o meu nome é Paulo Carvalho, este é o terceiro episódio do Regenerative Land Trust Fund. Neste episódio vamos tentar perceber e aprender com a natureza como é que um ecossistema natural funciona e gera abundância e distribui valor e essa abundância para todos os participantes e como é que um sistema económico pode ser informado por esse tipo de dinâmicas. E para isso vamos introduzir um dos instrumentos centrais do Regenerative Land Trust Fund, nós chamamos a Pool de Prosperidade, ou Prosperity Pool em inglês, e esta Pool de Prosperidade tem uma série de dimensões que nós vamos passar a explicar e contextualizar com alguns exemplos para se perceber um pouco qual é o convite inerente a esta jornada do Regenerative Land Trust Fund enquanto forma de aplicar esta Prosperity Pool. O primeiro entendimento que vamos partilhar é o destas dimensões, a dimensão do capital financeiro como o epicentro da economia como nós a conhecemos. Esta economia cujo seu desenho assenta na escassez e que induz um determinado tipo de relações que estão muito associadas à função utilitária do dinheiro. Portanto, a função utilitária do dinheiro foi criada para facilitar as transações e, portanto, induz um relacionamento que é transacional quando esse dinheiro informa as dinâmicas de um determinado coletivo. Portanto, aqui muito a relação acaba por ser eu dou qualquer coisa e estou à espera de qualquer coisa em retorno que pode ser medida em termos de capital financeiro. Portanto, este será obviamente um dos capitais a ser utilizado, a par obviamente com o capital produzido, algo que nós já abordámos no episódio 2, um pouco para percebermos que estes dois fatores em conjunto estão desenhados em torno da ideia de escassez e, portanto, o próprio dinheiro está desenhado enquanto item escasso e, portanto, não só induz um determinado tipo de relações, como assenta o seu desenho e as suas premissas no conceito de escassez, o que faz com que diversas dinâmicas menos positivas resultem do fluxo destes dois elementos. Como elemento adicional temos necessariamente o tempo aqui refletido obviamente na nossa capacidade para fazer durante esta nossa existência, mas também naquilo que nos liga às gerações passadas, em termos de herança, o que é que nós recebemos delas, qual é o capital que elas nos deixaram, as múltiplas formas de capital que elas nos deixaram, e também aquilo que nós vamos deixar como legado para as gerações futuras, numa ligação dos conceitos que exploramos juntamente com o Regenerative Land Trust Fund, que é o conceito de legado, de deixar um legado para as próximas gerações. Obviamente, como outra forma de capital imprescindível, temos o capital humano, aqui visto muito sobre a forma de conhecimento, capacidade de transformar em ação conceitos e, portanto, sabedoria, tudo aquilo que é próprio da capacidade do humano para traduzir em ação aquilo que é o seu pensamento e a forma como se faz. Portanto, aqui está incluído toda a capacidade de fazer, a capacidade de executar e o know-how que cada um dos domínios encerra. Como capital social nós temos o contexto social onde os projetos se inserem. Portanto, esta é a comunidade e a comunidade alargada e a sua cultura, aquilo que deixa como património cultural, aquilo que deixa da sua capacidade de se mobilizar, de fazer ação, de se orquestrar para endereçar temas que são temas de complexidade e que interessam a todos. Ou, por outro lado, a sua incapacidade de fazer o seu oposto e, portanto, esse património social é sem dúvida nenhuma muito importante. E, finalmente, o centro de atenção do Regenerative Land Trust Fund, o capital natural, e como é que este capital natural vai sendo balanceado pela pressão dos outros capitais. E, portanto, a primeira grande questão que nós fazemos é, num determinado contexto, qual é o fluxo que está a acontecer destes múltiplos capitais e como é que eles se equilibram? São de facto equilibrados ou há uma predominância de um determinado capital que de alguma maneira é extrativa do valor e do potencial dos restantes?
Nós podemos, por exemplo, assumir que a exploração de trabalho humano, na verdade, é a transformação desta forma de capital em capital financeiro, capital produzido que depois resulta em termos de capital financeiro, com o consumo do tempo destes humanos que estão alocados a esta relação, sem que este balanço de capital financeiro seja recíproco. Portanto, há um desequilíbrio entre aquilo que é dado em termos de valor de capital humano mais tempo e aquilo que é recebido em termos de capital financeiro. Este é um aspecto de desequilíbrio e estes desequilíbrios são aquilo que esta ferramenta nos possibilita estarmos atentos a. A outra dimensão que nós queríamos chamar a atenção é a dimensão relacional, ou seja, num determinado coletivo, como é que nós em cada momento nos relacionamos com esse coletivo. Relacionamos-nos com o coletivo de forma transacional, ou seja, temos necessidades para suprir, estamos à espera de dar algo e receber algo e, portanto, por exemplo, proporcionar o nosso trabalho para receber um determinado rendimento, vender um produto em troca de um capital financeiro que nos pareça corresponder ao valor dos produtos que damos. Estamos neste processo que é meramente transacional ou estamos num processo que é, na verdade, provedor de abundância e que estamos generosamente a servir a comunidade e há múltiplas formas onde todos os dias nós podemos fazer isto. Por exemplo, quando cuidamos dos nossos pais ou educamos os nossos filhos, na verdade, estamos a possibilitar a continuidade das comunidades e a sua vivência sem vivência, não é? Boa vivência. E isso é feito frequentemente de forma generosa e não estamos à espera de receber nada em troca, para além da satisfação desta ajuda, desta entrega que é generosa. Isto acontece, de certeza que tem exemplos onde no contexto de uma comunidade este leque de possibilidades é aquilo que cria de alguma maneira o tecido social. Portanto, este tipo de relações são relações que criam de facto prosperidade, desde logo porque criam esta capacidade do tecido social ser resiliente a qualquer desafio que possa surgir e, portanto, é a cola invisível que une tudo isso, é a capacidade de estarmos em relação generosa. E aqui incluímos as experiências que estão muito presentes e que nos informam muito e que nós pomos sobre a forma estendida da economia da dádiva. E finalmente, o Regenerative Land Trust Fund vai atuar enquanto um guardião desta prosperidade, no fundo chamando a atenção para estes pontos de equilíbrio e sobretudo os pontos de potencial. Trabalhar a regeneração é trabalhar o potencial que existe em cada um dos contextos onde se trabalham e o Regenerative Land Trust Fund vai ser este primeiro guardião, mas queremos encontrar outros guardiões porque imaginamos esta Prosperity Pool a ser ativada em múltiplos contextos. Okay? E agora, como é que nós pretendemos trabalhar esta ferramenta? Bom, se nós imaginarmos o contexto de uma vila do interior de Portugal, nós conseguimos perceber que há um conjunto de fluxos que existem hoje em dia na vila e que são profundamente extrativos numa vila típica. Temos desde logo o desafio de reter capital humano. Portanto, as novas gerações, as gerações mais novas da vila, frequentemente por uma razão ou outra, são convidadas a sair. Se nós estivermos a imaginar talento jovem por forma da nossa construção educacional, esse talento sai relativamente cedo para encontrar espaço para fazer florescer o seu potencial e dificilmente esse capital humano retorna ao ponto de partida, tem atrativos suficientes que o façam retornar ao ponto de partida, criando aqui um desequilíbrio na maior parte das realidades rurais de Portugal e acreditamos que a partir deste exemplo muitas realidades rurais noutros locais do planeta. Isto é uma forma como nós podemos olhar para estas dinâmicas e o que ela nos permite pensar e expandir em termos de entendimento. Da mesma maneira, nós podemos olhar para o capital social e ver que o património cultural é algo que, se calhar, em muitas destas realidades
não tem uma dinâmica vital, não faz parte da força vital, mas pode vir a fazer, e vindo a fazer pode atrair, por exemplo, interesse turístico que se pode reverter em capital financeiro ou interesse sobre capital produzido. Portanto, há múltiplas formas de olharmos para este capital social. Mas, de facto, olhando para uma vila do interior, o capital social é muito qual é a vitalidade dessa comunidade e como é que ela pode crescer, imaginando que a maior parte da realidade destas vilas seja uma realidade envelhecida e, portanto, não tão vital quanto a sua capacidade para reter este capital humano. E, portanto, começamos logo a ver como é que estas dinâmicas conseguem de alguma maneira interceptar-se em termos de fluxos e podíamos continuar com exemplos dos restantes capitais. Como é que nós podemos atuar enquanto projetos? Bom, sendo conscientes desta capacidade, a pergunta que se põe é como é que estes projetos podem ser potenciadores destas múltiplas formas de capital e como é que o potencial destas formas de capital existente num determinado contexto pode de facto ajudar a que o projeto tenha a sua força vital. Podemos dar aqui vários exemplos. Muitos dos projetos com quem nós interagimos têm como ponto crítico a capacidade para fazer determinados trabalhos de determinada forma. Bom, isso de facto pode resultar numa amplificação daquilo que é o capital humano existente. Por vezes, algumas destas zonas onde estes projetos se inserem têm, de facto, pessoas que têm ou não know-how privilegiado determinados aspectos do que é fazer a regeneração. Bom, mais uma vez estamos a potenciar capital humano. Muitas combinam aspectos de património, porque acabam por descobrir esses aspectos de património, e aqui estamos a falar duas formas de património, o capital social enquanto património, mas muitas vezes o edificado, e então como é que estas duas formas de capital potencial podem de facto ajudar não só o projeto, mas as comunidades onde o projeto está inserido a terem um outro tipo de dinâmica. Nós podemos imaginar muitos dos projetos de construção de passadiços como uma iniciativa que é potenciadora do capital de cada um dos locais e portanto, do capital social que está envolvido. E, portanto, essa pode ser uma linha de atuação dos projetos. A segunda linha de atuação dos projetos que vamos provocar é dizer que uma percentagem da abundância recebida em termos de capital financeiro, daquilo que o Regenerative Land Trust Fund possa atrair enquanto recurso de investimento, possa ser de facto alocada na criação de um ponto de partida para uma prosperity pool sobre a forma de capital financeiro. Portanto, é no fundo dizermos que todos os projetos contribuem para um fundo comum que é gerido por todos e que de alguma maneira é feito como um dinamizador daquilo que é o trabalho coletivo que os projetos podem vir a desempenhar. E gostávamos de imaginar que este processo desse aso e fosse crescendo para de facto se constituir como uma pool de recursos partilhadas que existe em cada uma das comunidades onde estes projetos vão nascendo e portanto que suporta não só o projeto, mas suporta também a comunidade onde ele está inserido e portanto aqui vemos a dinâmica que o projeto pode trazer ou trazer abundância financeira, como é que essa abundância é distribuída em benefício das comunidades. E como é que esse benefício maior, de alguma maneira, ajuda a balancear estas outras formas de capital? Porque o que nós acreditamos é que o capital financeiro é apenas uma das formas de capital e ele serve frequentemente enquanto mediador das restantes formas. Portanto, se nós conseguimos ter uma pool destes recursos que de alguma maneira atraia capital humano, capital produzido, capital natural, capital social e os seus fluxos, acreditamos que o capital financeiro é apenas um atrator e deixou de ter o papel transacional e passou a ter um papel que é potenciador de relações e, portanto, esta é uma das experimentações que queremos fazer, convidando os projetos a partilharem a sua abundância. Esta framework vai ser mais abordada durante a jornada, queremos convidar estes projetos, mas imagino que já tenhamos conseguido passar uma boa ideia
de como vai ser utilizada. É uma ferramenta que nós gostávamos de entender como distributiva por desenho e baseada na reciprocidade, ou seja, como é que nós conseguimos reconhecer quer as dádivas dos vários agentes num determinado contexto e a sua generosidade, quer a capacidade para satisfazermos necessidades e, portanto, darmos respostas a necessidades, mas de forma a que nenhuma forma de capital fique prejudicada ou seja extraída do seu valor. Antes, pelo contrário, que todas se sintam a amplificar o seu valor e a gerar abundância, porque isso é o que a natureza tem capacidade para fazer e nós acreditamos que também conseguimos.